né? Desde o ano passado, né, Mauro? Não era quando o Belmonte falava que tinha que sair, para chegar um novo jogador, tinha que sair outro do elenco, né? Eu acredito que no São Paulo atual também você, para chegar um dirigente, um membro da comissão técnica, tem que sair outro, né? E aí nós temos aí tanto a chegada do Alan Barcelos, né, que já já a gente fala disso, a comissão técnica permanente, né? Ele vai ser alçado ao clube, ao time de profissionais, pelo que deu a entender o próprio presidente e ele mesmo, né, na saída do jogo da Copinha. E tem uma iminente saída aí também do Milton Cruz, que é um membro da comissão permanente do São Paulo desde os anos 2003, se eu me recordo bem, ou até mesmo antes disso, né? Ele chegou a fazer uma dupla com o Rojas, que levou o São Paulo à volta da Libertadores. Depois ele foi demitido do clube, processou o clube pedindo direitos trabalhistas, voltou ao clube. Trabalhista contra o São Paulo da história. Pois é, e aí volta para o São Paulo, talvez aí como um acordo, né? Por conta. E aí a Justiça do Trabalho tá certa, né? Enfim, né? Se o cara tinha carteira assinada e o São Paulo mandou ele embora, e acho que esse, aliás, é um dos grandes problemas do São Paulo, essas questões trabalhistas. Tem muito funcionário de longa data lá, e para mandar esses caras embora, vocês sabem que é uma bala. Mas queria saber, Ale, se você tem algum bastidor aí do que você ouviu ou do que você leu e apurou sobre essa chegada do Rafinha. O Rafinha é um nome que vem sendo cogitado, e por cogitado assim, o sentido literal da palavra, pensado, não necessariamente conversado, desde o ano passado. Assim, já falavam, aí sim, mas nunca levaram muito para frente. Aí, diante da mais recente turbulência, em que o clube ficou sem diretor de futebol, sem agora coordenador de futebol, falar, bem, precisamos trazer alguém. Né? Diretor de futebol continuam não falando em trazer. O Gabriel Sá hoje falou com o Harry Macis e ouviu que não existe planos, não existe conversa para trazer o Marcos Braz, e ouviu também que não existe plano de tirar o Milton Cruz. Né? Mas o Rafinha agora foi confirmado, ele começa a trabalhar amanhã no CT, inclusive amanhã ele vai ser apresentado à imprensa, e inclusive Anotações Tricolores tentou se credenciar para essa entrevista, mas foi ignorado, como aconteceu nas outras vezes que tentei o credenciamento. E ainda resta saber algumas coisas em relação ao Rafinha, porque assim, o Rafinha ele vai chegar para um cargo que nunca existiu oficialmente até a chegada do Muricy, mesmo depois que o Muricy assumiu esse cargo, que agora inclusive vai ter outro nome, né? Mas o Muricy nunca conseguiu descrever muito bem o que ele fazia ali. Sempre é aquele negócio de fazer a ponte do elenco com a diretoria, mas nunca explicando como é essa ponte, o que essa ponte faz. Então o Rafinha chega nesse cenário sendo alguém que não tem experiência como Cartola, o que talvez não signifique grande coisa, tá? Porque ele é visto pelo elenco como um líder e você tem que começar de algum lugar. Talvez o São Paulo não seja o lugar certo para alguém começar, mas talvez também isso se refira mais a alguém como técnico e não como uma figura que tem um cargo que não é tão importante assim como técnico. Aí tem duas coisas que precisavam ser esclarecidas. O Rafinha já disse antes que ele tem o desejo de trabalhar em comissões técnicas e tudo mais, não necessariamente agora. Como fica esse desejo agora? Ele pretende eventualmente evoluir para a comissão técnica do São Paulo, ou isso é algo para o futuro, ele vai trabalhar agora exclusivamente como coordenador? Isso é importante saber. A outra questão é como fica a agência que ele tem em parceria com um sócio, que inclusive agencia jogadores, que já teve questionamento a isso quando o São Paulo contratou o Raí Ramos, que era agenciado por essa empresa, que inclusive se chama R13 Fußball. Então, o próprio nome é do Rafinha. Isso também levantou questionamento na época que ele jogava no Flamengo também, em questão de conflito de interesse. E agora, mais ainda, porque ele não é só um jogador, agora ele é também um dirigente. Então, é preciso ser colocado isso de maneira muito clara nesse momento, para a gente saber. Fora isso, imaginar o que ele vai fazer, ou como ele vai fazer, é mera especulação. Né? Mas tem que essas questões
referentes à contratação em si, elas precisam ser deixadas bem claras antes de se continuar. Eu espero que amanhã, na coletiva, essas duas perguntas sejam feitas a ele. Maurício, tá cheio de superchat aí, você vai passando aí pra gente? Vou passando primeiro para dizer, o Márcio Borges aqui, hein? E o YouTube não me notificou. Alô, Timbaúba, Pernambuco, um abraço. Às vezes o YouTube, fica aí sabotando os nossos queridos inscritos, né? Onde que eu acho? Eu não consigo mais selecionar aqui. Ale. Então deixa que eu faço aqui, Mal. Então vamos lá. Vamos botar tudo. Os superchats aqui, ó. Vitor de Menezes aqui. O Rafinha pode funcionar se essa diretoria parar com os discursos nível Casares, cobrando Libertadores, falando que o time é incaível e blá blá blá. Já a gente vai falar aí do que falou o presidente Macis na saída do campo, né? Depois do jogo da Copa São Paulo. Arnaldo Ribeiro Grisalho, ele tá aqui, hein? A gente tem que criar o Maurício Barros cabelo roxo também. Boa noite, boa tarde, amigos. Espero que o Rafinha se inspire em Felipe Luiz e saiba lidar com os antigos companheiros em uma nova função. Aí temos aqui o debate do Rafa, aqui, debate Rafa. Boa tarde, bancada, sou fã dos três. Vocês acertariam ser entrevistados, bater um papo legal sobre o futebol brasileiro e o futuro do São Paulo? Vamos conversar, Rafa. Depois manda uma DM lá no nosso Instagram, a gente conversa com calma. Obrigado pela mensagem. Tem mais mensagens aqui. Não quero perder ninguém aqui. Tem vários superchats rolando. Deixa eu voltar aqui. Acho que é isso. Por enquanto é isso. Já a gente volta. Bom, mas o Rafinha, então, como eu falei, ele falou na sua despedida da Globo. Vamos ver o que falou o novo gerente esportivo do São Paulo. Essa parte é uma qualidade que eu tenho natural, Rizek, essa gestão de pessoas. Eu sempre fiz isso, minha carreira toda de chuteira. Agora eu vou fazer essa parte sem chuteira. Agora, essa fala sua é muito importante, Rizek, e assim, toda hora a gente está aprendendo e é muito importante. O São Paulo tem que resgatar isso. Mas desse jeito, sem soberba, sem ficar achando que a história vai levar o São Paulo, não leva mais. Infelizmente, o São Paulo ficou parado. Tive lá 3 anos como atleta. São Paulo ficou parado. Agora, também não é terra arrasada, né? Discurso de fracassado, de já entrar sofrendo, não cabe mais também. Isso aí também não vai acontecer. Não pode acontecer no São Paulo. Discurso de nós temos que falar, não. Acabou isso. Né? Vamos olhar para frente, sem soberba, sem saber encarar a nossa realidade. Agora, não é terra arrasada. Né? O São Paulo é um clube gigante, como a Ana falou, foi muito feliz, é um clube que era modelo. Ficou parado agora esse discurso de perdedor, de fracassado, de medo, não cabe no São Paulo. Eu tive como atleta, sei como é isso, vivi o clube, conheço o clube muito bem, então esse discurso daqui em diante não cabe no São Paulo. São Paulo é grande, mas tem que, devagarinho, recuperar isso. Então, como posso te dizer, é um desafio muito grande na minha vida, espero poder ajudar da melhor forma, é novo para mim esse cargo, mas vou me entregar de toda, como eu sempre fiz, conheço tudo e tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Bom, é isso, Maurício. Disse aí no programa do nosso amigo André Rizek, o Seleção Sport TV, Rafinha se despedindo oficialmente da TV Globo para assumir o São Paulo Futebol Clube. Como disse o meu xará Alexandre Grisbrecht, tem apresentação dele oficial e encontro com jornalistas amanhã a partir da 13h. Ô Mal, esse discurso... Tentarei ir lá. E aí depois a gente combina aí se você precisar de uma apuração em loco. Então ficam várias questões, né, Mal? Essas questões que o Ale trouxe, né, da questão dos conflitos de interesses, e também, como eu disse, também essa questão de como fica essa hierarquia, né? O presidente Harry Macis, na última sexta-feira, falou... e não tinha muita noção, né? Enfim, ele colocava aí, digamos, o Rui Costa como o seu principal homem forte aí do futebol, mas a ausência de outros nomes, né, tem incomodado a própria comissão técnica do Hernan Crespo, né? A gente precisa lembrar aí a frase que o Crespo disse na última coletiva, que foi bastante emblemática, né? Como ele está se sentindo sozinho, com dificuldade. Tem gente que está cornetando
citando o Crespo, Maurício, queria te ouvir, porque parece que ele está... Eu ouvi dizer hoje que ele está fazendo quase uma sessão de terapia com os jornalistas ali, né, de tentando justificar a falta de resultados, as dificuldades, e ali expondo, abrindo o peito, né, abrindo o coração, falando todos os problemas que ele enfrenta. Eu já vou pegar a aspa do Crespo enquanto você dá o seu plá aí sobre essa chegada do Rafinha. Bom, já falei, eu acho uma boa contratação, acho que precisa de alguém nessa função, dada a debandada aí da comissão técnica, a direção de futebol e tal. O Milton Cruz não tem esse perfil, né? O Milton Cruz também é alguém que a gente não sabe se vai continuar. Então, eu acho uma boa. Em relação aos discursos, né? Eu estava lá no Band Esporte e me revoltei, agora apresentando Sala do Esporte, me revoltei contra os editores que colocaram o Rafinha chegou, o presidente chegou e tal, e os discursos estão dissonantes. Será que já é um sinal de atrito em relação ao discurso do Crespo, né? Eu não vejo assim, sabe? Eu acho que na posição do presidente, ele não pode chegar e dizer que o São Paulo luta contra o rebaixamento, a nossa missão é lutar contra o rebaixamento apenas, né? Eu quero só lembrar que no ano de 2025, o São Paulo em nenhum momento ficou ameaçado pelo rebaixamento. O São Paulo atingiu os 45 pontos com 6 rodadas de antecedência. O São Paulo chegou às oitavas de final da Libertadores, chegou a uma condição de oitavas de final da Copa do Brasil, né, vacilando e não conseguiu repetir a performance do ano anterior. E com todos os problemas que o São Paulo teve de lesionados, coisa que nesse ano, o ano começa com menos lesionados. Nós temos 3 no departamento médico, e agora, daqui a pouco, a gente fala da questão do Paulinho, né, que se machucou na final. Se você fica repetindo o tempo todo, ó vida, ó azar, isso contamina os jogadores, o elenco, a torcida. E o São Paulo não é esse coitadinho. Também vamos com calma, o São Paulo tem problemas, mas o São Paulo continua tendo patrocinadores, entrada de receita, continua tendo mídia, continua tendo esses jogadores, continua tendo uma base forte. O que nós vivemos agora é um tremendo momento de faxina necessária, tirando toda a banda podre que tomou de assalto a gestão do São Paulo nos últimos anos. Então, eu acho importante, em todo esse período aí de sumiço do Casares, saída do Belmonte, onde o São Paulo ficou acéfalo, o Crespo se viu numa situação, puxa, eu estou sozinho aqui, e expôs e falou coisas que no começo ele não falava, lembra? Departamento médico é com os médicos, mercado é com o diretor de futebol. Eu só que agora não tem, que ele falou justamente isso, que agora não tem não tem agora o doutor, não tem a diretoria, e aí ele ficou realmente vendido. Vamos ouvir aqui o Crespo, Mal? Vamos, eu só queria concluir nisso, o Ale, que eu acho que também tem um limite isso, porque o Crespo tem responsabilidades, ele está com o elenco com mais opções do que ele tinha no ano passado, e ele está cometendo seus erros. Então, não dá para ficar só nessa lamúria por conta do cenário macro e esquecer que os jogadores com os problemas de atraso, a diretoria mudou, está tentando resolver, vamos falar disso daqui a pouco, né? Mas os jogadores estão indo lá, chegando na hora, as bolas do campo estão lá para treinar, os vídeos dos adversários estão para serem vistos. Então, filhão, vamos trabalhar, né? Tem uma questão do Crespo, de uma liderança que tem esse discurso para baixo, isso contamina demais, é uma liderança que começa daqui a pouco a ser depressiva, deprime o time inteiro. O Rogério Ceni, quando veio para o São Paulo, principalmente na segunda passagem, tinha isso. Isso é uma coisa ruim. As entrevistas coletivas eram com uma nuvem negra. Pera lá, gente. Pera aí, o São Paulo jogou contra o Palmeiras, o São Paulo fez um primeiro tempo que, na minha opinião, saiu perdendo 2-1, mas foi melhor do que o Palmeiras. Os jogadores estão aí. O Caleri voltou, o Enzo Dias voltou, os meninos da base estão subindo, né? O Lucas Moura precisa jogar mais. O quê? O Lucas Moura não está jogando porque porque ele está fazendo boicote. Não acredito nisso, de problema de salário. Não acredito. Ele não está jogando porque parece que ele falou que não tem mais dor. Então, filhão, vamos começar a apresentar? Então, eu vejo o discurso do Rafinha e do presidente não é poliana, porque o presidente falou, não temos condição de contratar. Ele falou isso. Não temos condição de contratar. Temos lá umas negociações em andamento e o mais não vai dar para contratar. A situação é muito difícil.
E quando ele fala, ele não está falando em título, não está pintando uma Casarislândia, uma Macislândia. Ele está falando, nós temos que lutar por para a 8ª posição, uma vaga na Libertadores. O São Paulo ficou por uma posição no ano passado, com todos os problemas que teve, é uma vaga na Libertadores. Então vamos com calma, né? Não vamos também enfiar a cabeça na terra e não fazer nada. A situação é ruim, é difícil, mas espera aí, São Paulo está aí. Tem seu estádio, tem a sua torcida, está nos campeonatos e tem todas as condições de fazer um ano, se não com glórias, e não será, mas um ano digno, um ano com competitividade, um ano para escapar, para não dar problema e medo de rebaixamento. O Crespo tem uma responsabilidade muito grande no fato de estarmos aqui com medo do jogo contra o Santos. Tá? Ele tem essa responsabilidade e precisa ser cobrado disso. Então, tem um negócio que eu vejo como uma contradição no discurso, que ele falando assim, temos que chegar a 45 pontos, 45 pontos, depois a gente vê o que faz. Mas ele também, quando fala sobre o campo, ele fala muito de que o São Paulo não pode abrir mão da convicção de ser protagonista e tudo mais. Eu acho que isso aí tem um pouco de contradição, não vejo como um discurso complementar, não.